Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que você esteja. Vamos fazer aqui um debate sobre a minha tese na Universidade Claretiano, Paulo Santa Cecília, que é Estética Política na Contracultura. Ou seja, o anarquismo da Anonymous e o anarquismo da Black Bloc. Ok? Vocês podem encontrar também a tese completa jogando o termo na internet, a estética política na contracultura, o anarquismo da Anonymous e da Black Bloc, ok? Introdução. Em meio ao cenário político internacional, a contracultura nasceu da recusa das juventudes para com o serviço militar, encarnando a arte em movimentos corpóreos de almas políticas de espírito subversivo. Assim, a deusa da arte, que estava presa à física escultural, pôde desfilar no cenário imaginário e subversivo hippie, produtor de sujeitos sociais artístico na politização das tribos urbanas em plataformas da utopia organizada como símbolo estético e ideológico que criara a unidade mística e mítica da arte viva e em movimento, onde agentes contraculturais desenvolveram uma arte política que influenciou amplos setores sociais, que se identificaram com o módulo das juventudes anarquistas, que cada dia mais estava radicalizado e organizado. Vou falar um lembrete aqui. As tribos urbanas têm vários outros grupos. A contracultura é um grupo interno das tribos urbanas que tem uma consciência política. E essa consciência política faz com que eles se diferenciem dos outros grupos das tribos urbanas. Porém, eles também são tribos urbanas, ok? Então o anarquismo teve um papel interno na politização destes grupos. A influência histórica da estética política na contracultura é percebida como estilo artístico politizado, que se reconhece como sujeito social artístico, organizado politicamente e justificado no cenário da conjuntura de tempos e espaços fortuitos, radicalizados como estética artística politizada, que começa da tribo urbana, politiza-se na contracultura, se radicaliza com o punk, se identifica com o anarquismo, se torna agente hacker, mistifica-se mascarado de GUI-fakes, se organiza clandestinamente como Partido Anarquista Internacional, conhecido como Anonymous, e age como um braço fantasma de ação direta conhecida por tática Black Bloc. Ok? Nós estamos falando que a estética é um disfarce e é uma forma de morar e atingir a consciência das pessoas. O Partido Anarquista Internacional também pode ser lido como Partido Anonymous Internacional, como no seu terceiro pé, como Partido Autonomista Internacional. É uma triade, ok? É um nome trino. Entendendo-se as tribos urbanas contraculturais de forma interrelacionadas e organizadas como imaginário de unidade estética insurgente, busquei uma literatura embasada como pesquisa e método de análise para entender esta em seu vínculo simbólico mascarado e moldado como um clandestino partido internacional de juventudes, que insurgiu às ruas de todo o mundo, chamando a atenção para as táticas e tomando de assalto os noticiários, ok? O que nós tivemos foi uma tática de tomar o assalto às mídias, levar uma bandeira. Não é uma pouca coisa, porque depois as pessoas vão procurar entender e vão conhecer do que se trata o que nós estamos realizando, o que nós estamos fazendo. Em amplo partido de juventudes, independente de que idade a pessoa esteja. A discussão. Quando as juventudes anarquistas davam risadas da polícia e dos conservadores que viram neles tão somente baderneiros com roupas estranhas, não era por menos tal zombaria estética contracultural, pois a inteligência daqueles que achavam que tinham ganhado a guerra ao se estabelecerem como único e verdadeiro Estado, o Estado burguês, crente de ter exterminado todos os mestiços anatólicos, isso é importante, porque se trata entre a unidade entre o Mar Vermelho e o Mar Negro, que é a bandeira anarquista, tá? da unidade anatólica. Fez das risadas punks a comemoração do disfarce estético contracultural,
após uma década se escondendo na clandestinidade política do underground, pois as ingênuas autoridades não desconfiaram que floresceram novas gerações de anarquistas após o extermínio destes na Revolução Espanhola de 1936. Ok? Não entenderam que chegou novas gerações de anarquistas. E que a cada dia mais eles estavam mais organizados e mais articulados mundialmente contra o fascismo e contra o capitalismo, em ações que tomavam de assalto a audiência das comunicações midiáticas. Ok? O que nós estamos falando, que floresceram novos grupos, que fizeram da estética uma tática também. Uma tática de poder morar no imaginário, a conseguir um espaço no imaginário social. Beleza? Em todas as suas comunicações, a ironia política havia se tornado um módulo operante de resistência popular, que declarava: não temos líderes, não temos partido, nem tampouco temos deuses, pois não existimos nem no dicionário. O que aconteceu é que o anarquismo ele é tão perseguido, tão caluniado, que nós não existimos nem no dicionário. Nós somos difamados em dicionários. Eu vou avançar isso e fazer o comentário posterior. Tá? Neste módulo, a máscara da vanguarda do líder anarquista mundial é constituída pelo espectro do comunismo internacional, de forma fantasmagórica e plural, com a Anonymous e a Breck Brock, que insiste em dizer, ironicamente, a inquisição política que os persegue, usando o acúmulo cultural televisivo. Então nós temos um acúmulo cultural televisivo. Nós somos o seu pior pesadelo, em referência aos clássicos de terror, em especial a Freddy Krueger. Nós somos só uma tática, em referência ao domínio da linguagem de guerra. Porque se eles querem guerra, nós queremos terra, em referência a movimentos sem terra. Estou dando aqui para vocês entenderem nossos caminhos, Senhor dos caminhos. Deus salve a rainha dos ingratos ingleses, do espectro do comunismo internacional. Referência às bandas punks inglesas e o fantasma de Guy Fawkes, como o fantasma do espectro do manifesto comunista, ok? Os anarquistas se autodescobriram como um fruto social de uma sociedade mediatizada e repleta de contradições, e fizeram de forma consciente a sua estética política contracultural como cosplays. Veja bem, é uma estética política consciente do processo. E nesse momento foi possível existir socialmente, quando se reconheceram como um sujeito social artístico, politizado em meio ao domínio da mídia sobre a vida das pessoas. Lembra que nós estávamos falando das tribos urbanas na introdução? Exatamente, nem todo o grupo das tribos urbanas, é um movimento contracultural, mas existe a contracultura em meio às tribos urbanas. Considerações finais. Pode-se assim concluir que todas as peças se encaixam na trama internacional das definições transcritas e decodificadas pelo acúmulo histórico, fazendo com que o intragável anarquismo, mesmo quando ignorado e tratado como um fruto de um partido proibido e, portanto, perigoso ao Estado burguês, ao ponto que deva ser criminalizado e as suas máscaras devem ser proibidas nas manifestações por medidas de força da lei, e os seus militantes presos ou encontrados assassinados em mortes no mínimo suspeitas, o anarquismo em 2015, após a insurreição em 2013 no mundo inteiro, porque nós somos um partido internacional, submerge em Hello Submarine, contracultural de The Beatles, como o diabo de Raul Seixas, que gosta de dar os toques e avisos para a eterna volta à clandestinidade revolucionária, pois o anarquismo, em resumo, é um partido posto na clandestinidade. Não porque queremos, porque fizeram isso com a gente. Ok? O anarquismo ele é intragável ao Estado burguês. A proibição das máscaras anarquistas é um acúmulo, uma perseguição que ainda passou do dicionário porque nós temos recursos. Isso incomoda o Estado burguês.
Eu quero dar um abraço aqui aos anarquistas de 2013 que estiveram nessa luta, insurreição no mundo inteiro. Talvez nós não tenhamos mais outro momento de crise mundial para emergir, como nós esperamos o momento, que o mundo tava num colapso. Tem outros momentos, mas não tem o momento do chamado popular. Tem um momento, nesse momento não se pode perder. Eu quero mandar um sonho grande a todos que morreram em nome do anarquismo. Foram mais de 18 jovens no Brasil assassinados, seus apartamentos incendiados por policiais, encontrados enforcados nos seus quartos com cardaços de tênis. Ou como Julian Collin, a militante da Frente de Libertação Animal, que libertou os Beagles, e nós conseguimos o movimento de defesa dos animais, conseguiu em São Paulo a proibição dos testes em animais. Porque um anarquista, acima de tudo, ele é anti-autoritário. E esse anti-autoritário leva o amor à vida. E o amor à vida vale lutar para as pessoas evoluírem, para sair da condição primitiva onde ele está. Isso condiz em amar todas as criaturas do planeta. Ok, vamos avançar. Sair das tribos urbanas, tidas como baderneiros, e encenar a contracultura como política é insurgir a fúria do lixo enlatado, do mesmo modo que a anarquia dos dicionários inquisitórios, qual chama a deusa de Anatólia, da fertilidade edêmica como baderna, em surgir pró e contra o dicionário Aurélio, que o chama de ordem política, mas não revela Ana em sua beleza feminina, proibida ao mundo. Na mesma insurgência, o termo cyberpunk, constituído como Partido Anônimos Internacional, foi retirado do dicionário mais importante do mundo, como se não existissem ou fossem esses a serpente da tentação. Neste mesmo sentido, a mídia, que faz bons olhos para anônimos e finge que a Black Bloc não faz parte do mesmo corpo político, ao desmerecer a arte do anonimato, esconde sua verdadeira intenção de querer tomar e derrubar do trono de espadas o príncipe pirata da bandeira negra da anarquia mundial de Anatólia. Ok? Nós estamos falando aqui para vocês de uma questão geográfica. O anarquista sai daqui, constrói um templo a Ana, as suas pirâmides, e aqui a Anatólia. A Ana está aqui, tá? O anarquismo se desenvolve aqui, o autonomismo se desenvolve aqui como fruto do anarquismo, ok? Isso daqui se espalha ao mundo inteiro, se alastra pelo mundo. São alastros, se espalharam pelo mundo. São alá. Beleza? Aqui eu fiz uma referência, tem que entender o partido organicista, o discernimento organicista, pois o cérebro é o partido, a máscara é a vanguarda, coração são as juventudes, as pernas são o nosso movimento social como movimento passe livre, o braço, um dos braços é a Black Bloc, ok? O estômago são o movimento autonomista, para dar um passo maior para um corpo maior, que é o cooperativismo, do cooperativismo ao cooperativismo sindical, ao sindicalismo revolucionário, ok? Depois ao anarco-sindicalismo. Tem um degrauzinho de desenvolvimento, de crescimento do corpo, como uma fase. Algumas referências principais do livro é o livro Anonymous, tá? Do artigo da revista digital Vice-Media. Assange, Julian. O livro Cyberpunks, Liberdade e o Futuro da Internet. Ok? O livro da Luísa Batista. Ok? E da Amanda Volantan. Somos uma Ideia, a Massa de Guy Fawkes. O livro de Mateu Gamancia, Provos, Amsterdã e o Nascimento da Contracultura. O livro de Léo Vinícius Maria Liberato, Antes de Junho, A Rebeldia, Poder e Fazer da Juventude Autonomista. O livro de Murilo Banzi Machado, Anônimos Brasil, Poder e Resistência na Sociedade de Controle. O livro de Michel Banfese, O Tempo das Tribos. O livro de Fábio Malini e Henrique Alton, A Internet e a Rua, Cyberativismo e as Mobilizações nas Redes Sociais. O livro de Parmi Onson, Nós Somos Anônimos, Por Dentro do Mundo dos Hackers. O livro de Léo Vinícius, Insurgências das Ruas, Black Bloc, ok? E sobre a ação global. Lá tem muito mais referências de livros. Não foi usado somente essa referência para tratar desse assunto.
foi usados outras referências também. Ok? A bandeira vermelha e negra faz a bandeira de uma odisseia, que tem um espaço geográfico que se alastra pelo mundo. Ok? Nós temos um princípio geográfico. Por que falar da contracultura e o anarquismo? Porque nós temos alguns grupos no anarquismo que são grupos conservadores, que sempre vão reprimir as juventudes em suas manifestações. Fazem textos trouxas, esdrúxulos, como Noam Chomsky, ao falar dos antifascistas, como a Federação Anarquista Gaúcha, ao falar da estética das juventudes anarquistas, desclassificando essas, como os textos da CNT ao falar da Federação Anarquista do Uruguai. Tem que parar com isso. Nós também fizemos vários textos esdrúxulos para falar da Federação do processo do chamado sobre hoje de CAB, construção do anarquismo brasileiro, ok? Nós fazemos isso, nós temos esse vício mesmo. É um comportamento negativo entre os anarquistas, que acham que são donos de uma verdade e portanto, acham que são donos de Lúcifer. Aqui em São Paulo, para eles entenderem, esse é o pichador Alá, beleza? É Alastros. Aqui é um processo sobre a música de Kid Vinil, Eu Sou Boy. E aqui nós temos coisa registrada, porque a gente conseguiu se registrar na carteira. Acredita que eles registraram um personagem nosso? Aqui, os edifícios, topo dos edifícios que ele vestia, as roupas de marca, que era o momento, o auge desse processo. Aqui nós temos um outro, né? O outro personagem, Doug Walker Bansky. Pensamento antipatrão. Eu sou um empreendedor autonomista. E cantando a música das Vespas Mandarinas. Eu que sou inimigo, levando o Bidu para passear. Lembra o Bidu? O Schnauzer Bidu, cachorrinho da Alemanha, onde o autonomismo nasceu. Esse é o AP, ou anarcopunk. Pensando no rolê punk, capturou um monte aí no imaginário, só dando rolê pela cidade, cantando a música Sou Punk da Freguesia do Ó. Ok? Aqui nós temos o Ravachol Jello Biafra. A gente fez uma troca de letra proposital para fazer o nome do personagem, ok? Moro no Jaçanã, cantando os trem das 11. Na sua mão, MTV, uma bomba para MTV fora do ar. Nós tiramos a MTV do ar. Mas era uma jogada estética. Tem um movimento aqui na cidade, que é o movimento da sociedade alternativa. Essa aqui aconteceu no USP Core. Tô na fita, pois esse personagem nós levou até na Silva Popovic. Aqui é um outro. Ed Predador, lembra do filme Predador? Cantando a música Vital é Sua Moto, que união legal. Esse meu personagem tem uma moto. Ele trabalha como motoqueiro. Tô tirando onda, porque ele tá viajando por todo lugar. Essa roupinha dele é que ele tá lá no Caribe, nadando e passeando com os golfinhos. Esses nossos personagens somos nós que nos organizamos assim, somos transcritos em personagens. Nós vivemos, nós gostamos disso. A estética para nós é uma forma de vida. Nós gosta disso. Isso para nós é anarquismo. Pois o anarquismo, companheiros, é o que é feito pelo anarquista. Ok? A anarquia é ela, o anarquista é ele. O anarquismo que ele faz para chamar a atenção dela. Tá? É Galícia, é galego, Eduardo Galeano, Eduardo Punk. Tá? Isso é jogo limpo. Tem gente que joga sujo, não joga limpo. A gente fala qual é que é. Nós somos um partido internacional de juventudes. Não temos a mesma estrutura política dos outros partidos, pois somos apenas partidos de vanguardas. Muitas vanguardas unidas por um símbolo místico. A máscara do Anonymous, ou do V de Vingança, ou de Gui Fakes. O imaginário para que todos possam ser o líder anarquista. Se tem líder, somos todos eles. É uma mística revolucionária. Beleza? É uma mística. Onde todos. Porque na Anonymous não se encontram só anarquistas. Eles encontram é uma internacional de dissidentes políticos. Anon, a abreviação Anonymous é Anon, de nona. De nona Internacional Socialista. Ok? E essa Internacional Socialista é uma internacional de vários dissidentes, de vários partidos políticos que não se enquadram nos partidos políticos e vem para o anarquismo como referência. Aí cresceu o Anonymous e cresceu o autonomismo.
Então, anarquismo, autonomismo e anônimo são sinônimos. Aqui é mais específico. Essa é uma aliança vermelha e negra. Quando nós escrevemos em branco na bandeira vermelha e negra, nós estamos fazendo referência à unidade semita. Os semitas estiveram nessa união. E eles também são anarquistas nesse processo. Se você quiser ler a íntegra em toda, você digita aí na internet: a estética política na contracultura, o anarquismo da Anonymous e da Black Bloc, ok? O anarquismo da Anonymous e da Black Bloc. Aí você vai ter a tese completa. E essa tese é para poder os camaradas que não estão entendendo o que nós estamos fazendo. Nós somos um partido de juventudes e a estética é importante à juventude, é importante ao coração do corpo. Vocês não vão viver sem juventude, vocês não vão viver sem o coração. A juventude é o coração do discernimento organicista. Tem que saber o que são as letras, tem que saber o que são os números. Só quem domina os números são hacker. Só quem domina as letras, sabe o que são as letras? Vão saber, cara. O que é ser Draud? Aqui em São Paulo, nós chamamos de Draud. Os Drauds são quem dominam as letras. Hackers são quem domina o processo dos números. Porque a internet tem muito mais números do que letras. Os dois juntos, mano, você tem um topo numa elite. Nós temos uma pirâmide social já na Anonymous. Nós não queríamos que tivesse. Tem uma elite que domina números e letras. Depois ela se divide em uns que dominam letras, só letras, e outros que dominam só números. Aí você tem abaixo dos hackers, tem as vanguardas midiáticas. Tá? Tipo, abaixo disso tem gente que não edita nada, mas a sua importância está nas manifestações. Ok? Nós temos nível econômico na Anonymous. O pessoal trabalha com edição de sites. São trabalhadores que trabalham nessa área. Tem uma área econômica para se ter autonomia, se desenvolver processos de autonomia econômica, autonomia política, autonomia em vários sentidos. A área midiática é um espaço moderno, é um espaço atual, onde o anarquismo é um dos principais grupos desde o princípio disso. Por mais que o Partido Pirata, onde muitos anarquistas contribuíram para que ele pudesse ser o que é, já esteja aí jogando as bolas para trás, ok? Falando que a batalha pela internet livre já está perdida. Nós estamos falando então, chamando-os para se constituir no Partido Anarquista Internacional. Essa sigla ela é de livre uso, mas não é permitido aqui grupos internos de disputa interna. Tem que compreender que é uma mística de unidade ampla. É uma mística para um partido de massas. Um partido que aglutine o máximo possível de pessoas. Por isso que a unidade é em torno de uma máscara, em torno de uma roupa preta. Isso todo lugar pode ter. A bandeira negra é a bandeira semita. A bandeira vermelha é a bandeira da conversão dos romanos ao cristianismo. Tá? Tem os semitas convertendo vermelhos ao cristianismo. Tem alianças nascendo em Roma, por exemplo. Tem vermelhos e negros em todo o mundo. Mas o nosso processo é o processo da conversão dos romanos. Tá? Por isso o socialismo, que o anarquismo começou, não foi Marx. Estou mostrando o processo geográfico disso. Esse é o processo onde os semitas convertem os romanos. Tá? Roma é o poder público, é a ideologia do poder público, é vermelho e negro essa aliança. E é justamente isso onde vai se desenvolver todas as teorias e teses do socialismo em defesa do amplo poder público, ou seja, do que nós chamamos de uma empresa pública. Uma ampla empresa pública onde não é permitida outras empresas a não ser a empresa pública. Ok? Hoje, muitos anarquistas preferem viver no capitalismo, sendo autonomistas no capitalismo, do que contribuir para uma empresa pública, porque isso gerou um Estado totalitário. E é, portanto, um Estado anti as teorias libertárias ou anti-autoritárias do anarquismo. Tem que entender a letra, turma. Por favor. A são as pirâmides do Egito. E é um castelo. É a era de Ares, as pirâmides é a era de Taurus. E é a era de Peixes. É um obelisco. O é o fundamentalismo grego, mas ele faz referência ao organicismo político. Okay? Surgiu o comunismo aí, a pessoa que quis dar o passo maior que as pernas. Aconteceu tudo o que aconteceu, porque eles descobriram esse código das letras.
é das grandes uniões mundiais. São as vogais, tá? Porque eu já tratei isso aqui em outros momentos. Tem que entender isso. Porque os caras não sabem nem ler o nome Ana em anarquia. Nem sabem comparar arquia a útero. Puta, a gente pergunta, porra, se os caras já são espíritos que já perderam a unidade com corporativismo orgânico. Porque não estão entendendo isso. Então o organicismo faz parte, são células, colega. Ok? Não esqueçam de pesquisar aí a tese, a estética política na contracultura, o anarquismo da Anonymous e da Breck Brock, e lá vocês podem encontrar maiores referências dos livros usados para a tese. Desculpa aí, Federação Anarquista Gaúcha, mas a estética, ao contrário do texto que vocês produziram, ela é extremamente importante para entender o papel das juventudes do anarquismo, o papel do nosso coração, colega. O coração é que bate, que dá vida ao partido. Não, os velhos só querem sentar em cadeiras e ficar falando. As juventudes é que criam um movimento. São as juventudes o eterno ser revolucionário, é o coração que faz burrada e aprende na burrada. Por isso que eles chamam a gente de empiristas. Porque a gente vai lá, a gente faz, depois aprende e descobre o que a gente fez. Isso é característica da juventude. Nós é um partido internacional de juventudes. Isso faz característica mesmo de um partido internacional de juventudes. Que está aprendendo mundialmente, que sabe que o mundo vai ser um governo só. Nós já temos o governo mundial. É a ONU. Então, já tem as instituições internacionais como a Unesco, a OTAN e todos os outros grupos. A instituição internacional está aí o euro, está aí o Mercado Livre Europeu, está aí a Unasul, está aí o Mercosul. Já existe o governo mundial. Ele só não é democrático. Não é o sonho democrático. Não é o sonho das eleições, mas ele já existe. Alguns querem entender o governo mundial somente como um processo onde todo mundo vote por ele. Mas no governo mundial não vai ser isso. Esse sonho democrático ele não cabe ao governo mundial. Beleza? Esse é o pichador Alá, ó. Nasce até o islamismo. Não sabem nem ler. Vem falar um blá 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 de árabe aqui pra gente, suratras, não sabem nem ler o símbolo do Islã, que é um símbolo Adão e Eva e a serpente sendo expulsos do paraíso, que é o símbolo da bandeira do Estado Islâmico. Esse é o pichador Alá, beleza? Aí vocês vão ver algumas manifestações do Islã, pessoal metendo bomba Molotov e pichando esse símbolo no Oriente Médio, ok? Esse é o símbolo da aliança da turma do 7, ok? É o 7, ó, um 7 olhando pro espelho. Para ele mesmo. É uma aliança em torno dele mesmo. Tá ok? Esse aqui, tá vendo essa letrinha aqui bonitinha? O pessoal nem sabe ler. Aqui é um aquário. Tá vendo o símbolo da era de aquário? Mas aqui é um aquário. O peixinho tá aqui. Ele pula, dá o barulhinho da água e volta pro aquário no finalzinho. Tem que saber ler códigos e símbolos, porra. Vocês não estão sabendo ler códigos e símbolos. Tá? É a turma do 7. 2 vezes. Nós temos ainda um pé aqui. No 5, leia a Cabala, vitória e julgamento, competição e guerra, Zeus e Ares, Júpiter e Marte. Porra, cara, vai estudar um pouco de Cabala, precisa entender codificação, cara. O português acabou com todo mundo aqui, com essa sociedade de controle que a língua portuguesa estabeleceu. A língua portuguesa é uma sociedade de controle linguístico. Eu não estou falando ruim do português, estou falando que ele é um cara que limita o processo. Tem que entender por que o português fez isso. Tá? Ele é um paternalista, ele é um centralizador, ele está centralizando nele o processo. Todas as leituras das línguas, o entendimento das línguas vão se passar pela língua portuguesa. Ele se colocou como pai do processo. É isso que o português fez, entre outras coisas. Ok? Então, gente, vocês são recursos dessa estética de quadrinhos, dessa estética de livros. Nós somos um livro vivo. Nós somos uma história viva, não construída sozinho. O pichador Alastros agora tem até o Islã. A bandeira negra no Islã é a bandeira semita. Tem que entender esse processo. Ok? Tem que aprender a ler. Oi, conhece o anarcopunk Bidu? Anarcopunk Bidu. Bidu! Vem cá, Bidu! Fala aí, Schnauz. Esse aqui é um Schnauz, Schnauz Bidu. Né, Bidu? Eu tô no processo. Bidu,
Quero agradecer também aqui ao Banksy, um grafiteiro que nós temos aqui no mundo, que fez esse grafite aqui pra gente, poder colocar nos muros em todos os lugares, e para a gente poder fazer, não tem grana para trabalhar, é só eu chegar aí, fazer um panfletinho, passar nas casas e pegar cachorro para passear. Tem um monte de gente que vai dar cachorro para vocês passear, né, Bidu? Tem um monte de gente que leva cachorro para passear. Ficar sem trabalhar não dá. Nas cidades, o nível das cidades é o nível econômico. A cidade tem 3 verdades. Uma é a verdade de Estado, a verdade de base, de desenvolvimento, não vai sair daqui. E quem não tem dinheiro vai sempre vir para o Estado, vai vir para as bibliotecas, porque lá na biblioteca tem uma internet para ele usar, tem um Wi-Fi, tem livros, tem banheiros limpos. Porque quando ele cai em crise econômica, mas tem a cidade, quem quer saltar um nível maior, vai pro nível econômico. Tem que ganhar dinheiro, aqui tem uma outra verdade. Mas a outra é mais delicada, tem que entender o processo. Nós estamos na era de aquário, gente. Porra, tem que entender que é a era de aquário, é a era de grandes metrópoles mundiais. Aprender um pouquinho de geometria. Lembra na escola? Você vai fazer assim redondinho. Alguns de vocês não tiveram, eu sou da turma que teve. É oca de índio. Quadradinho são casas no interior. Aqui, triângulozinho, casa dos índios Apaches nos Estados Unidos, é o símbolo da era de aquário. Agora nós estamos em metrópoles, é retângulo, tá? Até um maior, outro menor, nós estamos na metrópole. É era de aquário, é um regente com uma era de peixes. A era de peixes é a era cristã. Vocês têm que entender, o cristianismo nada mais é que a abertura e a chegada da era de peixes. É o anúncio de uma nova era. O cristianismo é uma ideologia de retenção. Percam para vencer. Porque quando vocês perdem, vocês vão por dentro do corporativismo. Vocês veem, tá vendo como se come cachorro na China? Porque esse é um galo. O galo